Queridos irmãos, que a paz e a iluminação do Espírito Santo, o Consolador, seja com todos vocês. Em continuidade ao nosso estudo do Evangelho de João, iniciaremos hoje o capítulo 16 e glorificamos a Deus por esse feito. Esse capítulo, Jesus esclarece a missão do Consolador. Queria ficar com seus discípulos. E nós vamos, portanto, para a aula de número 45 e veremos o capítulo 16 a partir do versículo 1 ao versículo 33. Como sempre eu te peço, para dar uma pausa no vídeo, lê esses 33 versículos para você ter melhor compreensão do texto devido à quantidade de informações que vão trazer. E vai ser importante para você acompanhar o meu raciocínio, porque muitas vezes eu faço uma reflexão sobre os versículos. Dificilmente eu leio o versículo e vou falando. Então procuro te dar uma compreensão geral do texto. Então dá uma pausa, lê o texto, depois volta para nós continuarmos aqui essa aula que está maravilhosa de hoje. O capítulo 16, ele tem nos seus primeiros 4 versículos um alerta de Jesus, alerta esse que ele já deu anteriormente, a respeito da perseguição e do ódio que sofreriam os seus discípulos. Ou seja, ele está dizendo que todo aquele discípulo que for trabalhar no anúncio do reino, no assunto do evangelho, sofrerão perseguições. E Jesus está alertando sobre isso desde a aula passada. No versículo 3, ele diz assim: eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Mas eu digo isso para que quando essas coisas acontecerem, vocês lembrarem que eu já os tinha avisado. Assim sendo, o que nós vemos aqui? Uma preocupação do Senhor Jesus em avisar mais uma vez que a obra missionária é feita sobre luta, sobre oposição. Não toda vez, mas na maioria das vezes. O Satanás não quer deixar barato, não quer deixar fácil o trabalho do anúncio do evangelho para a salvação de pessoas que ele tem como presos. Então Jesus, como sendo Deus e mostrando de que ele veio do Pai, deixou isso bem claro com provas, ensinos, sinais, foi perseguido, assim também cada um de nós que trabalhamos na missão do Senhor Jesus, vamos ser perseguidos. Ou vamos ter alguma forma de dificuldade para levar esse evangelho à frente. Passaremos, sim, por provações. E Jesus repete isso várias vezes, vocês notaram? E nós estamos repetindo para que você saiba disso. No versículo 4 ele diz assim: eu não falei disso antes para vocês porque eu estava com vocês. O que ele está querendo dizer assim, olha, enquanto eu estava com vocês, eu não queria preocupar vocês sobre esse fato, porque eu estava com vocês. O que ele está dizendo, eu creio, que as perseguições sempre existiram, mas eu estava com vocês. Então eu protegi vocês das investidas de Satanás. E nesse intervalo que eu ensinei tudo que o Pai me tinha ordenado para ensinar vocês, eu inibi alguma perseguição de Satanás sobre vocês. Mas vocês vão ficar sozinhos, porque eu vou voltar para o Pai. Mas não se preocupem, vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou mandar o Consolador. Eu vou mandar o Espírito da Verdade, que procede de mim, que vai guiar vocês na obra missionária até que eu volte. E esse anúncio da futura separação, da iminente ida de Jesus, essa tristeza abateu os seus discípulos, como está registrado no versículo 5. Então, criou-se um ambiente de tristeza. E a gente pode, sim, entender
aqui o contexto do que está acontecendo. Primeiro, Jesus está concluindo o seu ministério terreno, certo? Segundo, é chegar a hora dele ir para a cruz e voltar para o Pai. Terceiro, todo o fundamento necessário para o avanço da igreja já foi dado. Inclusive, Jesus deu até treinamentos práticos, como está citado por Marcos, capítulo 6, versículos 7 a 13, Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 1, e Lucas, capítulo 9, versículo de 1 a 6, Jesus treina, Jesus enviou de 2 a 2 para essa prática da obra missionária, onde receberam ali o poder do Espírito Santo para a cura, para expulsar demônios. E Jesus treinou. Bem, chegou o fim desse treinamento, desses 3 anos de convívio. Jesus precisa voltar para o Pai e eles estão tristes. Então, de uma forma didática e amorosa, ele está dizendo, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, calma, eu vou mandar o Consolador, aquele que vai auxiliar vocês, o auxiliador, que é o Espírito da verdade. Ele diz no versículo 7, se eu não for, o Espírito Santo não vem. E assim eu vou para o Pai, e eu e o Pai que vamos enviar o Espírito Santo para vocês. O Espírito da verdade, que tem, dentre outras funções, a de capacitar e de guiar para a obra missionária, para a proclamação do Evangelho da salvação. No versículo 8, Jesus diz que quando o Espírito vier, o auxiliador vier, ele que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Que maravilha, né? E nesse contexto, Jesus está dando algumas funções do Espírito Santo. Primeiro, ele que convence que nós somos pecadores. Ele nos convence para que tenhamos uma ideia mais apropriada do que é pecado, porque o mundo não tem ideia do que é pecado. É uma ideia vaga, superficial. Muitos não entendem que são pecadores, não entendem que não são filhos de Deus, não entendem que estão totalmente afastadas de Deus, não entendem que estão destituídas da graça de Deus, como diz Romanos 3:23. E esse entendimento de pecado que me leva a arrependimento, somente o Espírito Santo me traz. Com esse entendimento, eu me arrependo, eu vejo a minha vida de miséria, de corrupção, e vou querer o socorro de Deus. Então essa é uma informação maravilhosa. Segundo, é que o Espírito Santo nos convence da justiça de Deus. Presta atenção. Deus é amor, a gente sabe, mas Deus é justo, é juiz, e ele julga. Como somos pecadores, presta atenção, haveríamos de ser julgados por Deus, porque todo pecado é julgado por Deus. Romanos 6:23 vai dizer que o preço, o salário do pecado é morte. Então todos aqueles que não têm Deus estão sentenciados à morte. Contudo, o sacrifício de Jesus na cruz, pela morte substitutiva de Jesus em nosso lugar, nós fomos justificados por Deus, que é juiz. E justificado por Deus, não pesa mais sobre nós a condenação. E é o Espírito Santo que vem nos esclarecer sobre essa justificação que se dá após a ressurreição de Jesus. E a partir daí vivemos em paz com Deus. E como pecadores afastados de Deus, precisaria que em nós fosse imputado o sacrifício de Jesus. E é o Espírito Santo que nos esclarece sobre esses detalhes, ministra no nosso coração e nos leva ao entendimento da justiça de Deus através dessa justificação para a liberdade e para uma plena reconciliação com Deus. Que bonito, né? Assim, o Espírito Santo nos convence do pecado e da justiça. E diz o texto que nos convence do juízo, porque o juízo de Deus a partir da morte de Jesus virá sobre Satanás, que inclusive já está julgado a partir da morte de Jesus.
E virá também sobre todo aquele que insiste em ser rebelde contra Jesus. Esses que são rebeldes contra Jesus já estão sob a ira de Deus, continuarão sob a ira de Deus e não verão a vida eterna de Deus. Terão condenação eterna, como diz João 3,36, texto que já nós falamos para vocês várias vezes. Bem, do versículo 13 ao versículo 15, Jesus vai explicar que quando o Espírito Santo vier, ele vai nos instruir nessas verdades. Verdades que procedem de Jesus, que procedem do Pai. Ensinamentos que nos esclarecem para termos uma vida cristã. E ele diz, tudo que o Pai tem é meu. E o Espírito vai ficar sabendo que o que eu disser e meu Pai disser vai ser anunciado a vocês. Então Jesus está mostrando aqui, na verdade, uma relação bem íntima, uma comunhão entre as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nesse projeto redentor da humanidade caída. Projeto no qual o Pai é o mentor do projeto, Jesus é o reconciliador e o Espírito Santo o instrumento, o que guia para a obra missionária. Depois, Jesus vem falar da sua morte, do curto período que ele vai passar morto e depois da sua ressurreição. Por isso que ele fala, ele diz, olha, por um pouco tempo vocês não me verão, mas depois vocês me verão novamente. A morte, 3 dias, não vão ver Jesus, mas depois da sua ressurreição vão ver e vai ter alegria. Mas a princípio, da forma que Jesus falou, não ficou bem clara para os discípulos. Eles não entenderam. Daqui a pouco vocês não me verão mais. Porém, pouco depois vocês vão me ver novamente. Eles não entenderam. Então Jesus está falando da morte e ressurreição, que nós sabemos do que ele fala. E Jesus vai esclarecer isso a partir do versículo 20, o que estava dizendo. Ele diz o seguinte, porque eu afirmo a vocês, isto é verdade, vocês vão chorar, vocês vão ficar tristes, mas as pessoas do mundo, fariseus e judeus, vão ficar alegres com a minha morte. Ele está falando de novo da perseguição que vai sofrer, que vai morrer e vai haver uma tristeza dentre os seus seguidores. Ficam tristes, mas depois ficariam alegres, porque veriam no corpo glorificado. Mas essa tristeza, ele está dizendo, vai se converter em alegria, se referindo à sua plena ressurreição e apareceria em glória para todos os seus discípulos no corpo glorificado. Mas quero reforçar que até aqui eles não estão entendendo nada. E Jesus, vendo que eles não estão entendendo, faz uma comparação. A mulher, quando está para dar luz, a agonia, as dores de parto, até a dificuldade de saber como é que vem seu bebê, isso tudo a entristece. Fica apreensiva. Mas, depois que a criança nasce perfeita, no seu colo, encerrando aqueles 9 meses de espera, a mulher se alegra. E assim será com relação à sua morte, à sua crucificação, morte, terror, pavor, medo, morte de cruz. Mas depois, após 3 dias, acontecerá a sua ressurreição e a alegria. Então ele faz esse paralelismo, ele faz essa comparação com o parto e a alegria após o nascimento da criança. E a sua ressurreição ele compara com o nascimento de uma nova criança, o que nos traz alegria a todo aquele pai, a toda aquela mãe. E Jesus está fazendo isso, mostrando de uma forma clara para que eles entendam o que Jesus estava falando. E Jesus está dizendo, olha, eu sou fonte de alegria para todo pecador que crê em mim, porque terá vida eterna.
No versículo 23, ele está dizendo que nossas orações, a partir de agora, seriam dirigidas ao Pai, mas no seu nome. As orações devem ser feitas no nome do nosso Senhor Jesus. Nossas petições, nossos pedidos, nossas dificuldades, orientado pelo Espírito Santo, pedidas ao Deus Pai no nome de Jesus. Essas orientações se referem mais necessariamente às orações para a obra missionária. Bem, no versículo 27 e 28, ele está bem literal. Jesus está reforçando mais uma vez que ele vai ter que voltar ao Pai e a partir daí as orações devam ser feitas diretamente ao Pai. Bem, eu tenho uma impressão e uma clareza de que ele está se referindo que na sua morte o véu foi rasgado. Lembra do véu do santuário do templo que foi rasgado? Mateus 27, versículo 51. Na morte de Jesus o véu foi rasgado, o lugar santíssimo onde só ia o sacerdote uma vez por ano, com o véu rasgado, nós temos acesso direto ao Pai. Então isso é que ele está dizendo, ele está nos falando desse acesso direto ao Pai. Nós temos condição de estar no trono da graça, levando as nossas petições. No versículo 28, Jesus fala claramente da sua encarnação pelo Pai, que já aconteceu, e está falando agora da sua ascensão, para retornar ao seu local de glória. Encarnou para cumprir sua missão, a sua missão está cumprida, então ele vai ter agora a ascensão para voltar à sua plena glória de direito, onde assumirá a função de nosso intercessor à direita de Deus Pai. No versículo 29, os seus discípulos dizem o seguinte: agora sim, o Senhor está falando claramente, não por meio de comparações. E conclui dizendo uma frase maravilhosa: por isso, nós cremos que o Senhor veio de Deus, que o Senhor procede de Deus, que o Senhor é o Filho de Deus. E Jesus vê então assim que o ministério dele está realmente concluído com eficácia, porque os discípulos entenderam o seu ministério, entenderam que ele procede do Pai, entenderam que ele é o Deus encarnado. Então Jesus, sabendo que eles iam ficar sozinhos no momento de sua crucificação, no momento de sua morte, eles iriam abandonar Jesus. Jesus sabia disso. E Jesus sabe que até o Pai haveria de o abandonar quando ele tivesse todos os pecados na nossa costa. Mateus resiste essa célebre frase de Jesus quando ele diz assim: meu Deus, por que me desamparaste? Então Jesus está falando aqui que ele foi abandonado pelos seus discípulos. E quando ele recebeu todos os pecados da humanidade na sua costa, Deus também o abandonou, porque Deus não coaduna, Deus não habita onde tem pecado. E Jesus sofreu esse abandono. Mas no versículo 33, Jesus diz aquele versículo maravilhoso que nós conhecemos. Ele diz: olha, eu estou dizendo essas coisas para que vocês tenham paz em mim. E repete: no mundo vocês vão ter aflição para fazer a obra missionária. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Aqui ele está dando a segurança da vitória. O contexto aqui não está tanto nos nossos problemas, sofrimentos pessoais. Ele está mostrando que nós sim vamos sofrer no lugar dele. Os sofrimentos que haverá de ter para o avanço da obra missionária virá sobre nós, pela continuidade da obra missionária de Jesus. Não são sofrimentos pessoais, mas sofrimentos por conta da obra que terá que ser feita para a salvação daqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Mas
O trabalho é dele. A obra é dele. E a vitória é dele. Vamos sofrer, mas não devemos esmurecer. E devemos nos lembrar o que nos ensina Pedro e João. Tem uma passagem em que eles foram presos por estarem anunciando o evangelho do Senhor Jesus. Apanharam, foram presos, e quando foram soltos, eles estavam maravilhados, porque se sentiram dignos de sofrer por Jesus. Isso está lá no livro de Atos, capítulo 5, versículo 41. Eles alegres porque foram presos por conta da obra de Jesus, porque foram achados dignos pelo Pai para sofrer no nome de Jesus. Esse é o ensinamento que João e Pedro nos dão, de que vai haver luta na obra missionária, vai ter dificuldade, mas vai ter alegria. Vai ter alegria. Tem luta na evangelização, tem dificuldade, tem muito labor, muito trabalho, mas devemos nos alegrar, porque algum de nós vamos ver o avanço da obra missionária através das nossas mãos, pelo poder do Espírito Santo. E assim aqui tem uma palavra de encorajamento, que não devemos temer, porque Jesus deixou o Consolador. O Consolador que vai nos dirigir por toda essa dificuldade, por todas essas tribulações. E é o Espírito que ensina todas as coisas ao crente. Ele que vai nos lembrar de todo o ensinamento de Jesus, João 14, 26, para que a gente possa proclamar esses ensinamentos. É o Espírito Santo que testifica, que nos faz ser testemunhas fiéis do nosso Senhor Jesus Cristo. João 15, 26. João 15, 26. Ele nos guiará por toda a verdade. Verdade que procede do Pai. João 16, 13. E por fim nos fará transmitir tudo o que recebemos do Senhor Jesus. João 16, 14. Tudo o que recebemos do Senhor Jesus, o ensinamento, a instrumentalidade, a capacidade de proclamar as verdades que recebemos, vem agora do Espírito que nos acompanhará. Isso está dito também em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. A obra é difícil, a obra tem luta. Talvez nem todos necessariamente vão passar por essas lutas, por essas perseguições. Mas só a alegria de saber que o Senhor Jesus vai estar com todo aquele que quiser ser frutífero, que quiser continuar preso à videira, que não quer ser cortado da videira, que quer glorificar o nome de Deus Pai. E nós vimos aqui que a forma de glorificar o nome de Deus é proclamando os feitos de Jesus para a salvação daqueles que não o conhecem. Então eu te desafio, meu irmão, perceba que o nosso chamado tem um propósito. Efésios diz que nós somos chamados antes da fundação do mundo e que esse chamado tem um propósito. E o capítulo 15 disse que esse propósito é ser frutífero, é estar ligado à videira e proclamar a salvação da videira verdadeira que é Jesus. Não fique inerte, não fique parado com relação a essas verdades que você escutou nessa aula de hoje. Seja um proclamador de Jesus. Cumpra a função para a qual Ele te chamou. Se você está salvo no Senhor Jesus, isso tem um propósito. Isso teve um preço. Isso teve um custo, que foi a morte do Senhor Jesus para que você tivesse vida e uma vida abundante no Reino. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Eu espero que você possa, como eu sempre digo, melhorar essa aula. Estudar essa aula com alguém, cria um grupo de estudo dessa aula. Assiste junto e discute. Melhora algumas coisas que talvez precisam sim ser melhoradas. Eu sempre digo que eu ainda estou aprendendo
a dar essas aulas com vocês através da internet. Eu fui professor de sala de aula e ainda tenho certa dificuldade de falar aqui numa sala, sozinho, falando para uma câmera. Eu tenho essa dificuldade. Mas com a iluminação do Espírito Santo eu te peço que você possa proclamar esse Jesus, essa salvação a outras pessoas. E que a paz do Senhor Jesus seja sempre sobre você. Amém.